e radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio acumula em 34 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta segunda-feira. Governo prorroga prazo para renovação de contratos do FIES. Sebrae aqui Bebedouro atende em novo horário de hoje ao dia 23. Segue suspenso o corte de água de quem está com a conta atrasada. A atuação da Defesa Civil do município. Título de eleitor disponível em aplicativo para celular. Juiz eleitoral esclarece sobre vários questionamentos das eleições. População é orientada sobre descarte de objetos perfurantes. Poção mágica é o tema do editorial. Os resultados dos jogos de futebol do fim de semana pelos principais certames de São Paulo e do Brasil. Esporte Clube São Bernardo e Velo Clube Rio Clarense garantem acesso e vão decidir o título da A3. Segunda-feira, 9 de novembro, Primavera Brasileira, lua minguante. Este é o dia de número 314 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição 4.995, uma produção Irra Comunicação, apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Iane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros.
Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite nesta segunda-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 28 minutos. Temperatura máxima de 35 graus. Umidade relativa no ar 60%. Para amanhã, terça-feira, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura máxima de 27 graus e mínima de 21. Comemoram-se hoje, 9 de novembro, o Dia Nacional dos Clubes Esportivos e Sociais, Dia do Município, Dia do Hoteleiro, Dia do Consultor em Citrus e o Dia da Indústria Automobilística. Hoje, 9 de novembro, é o dia da consagração da Basílica de Latrão. Essa basílica era o antigo palácio do imperador, transformado em templo e consagrado como tal no ano de 324. A velha basílica, no entanto, foi substituída por um edifício novo, a Basílica de São João de Latão, Catedral do Papa, mãe e cabeça de todas as igrejas do mundo. Sua nova consagração foi em 9 de novembro de 1726. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 9 de novembro de 1964, morreu aos 63 anos a poetisa brasileira Cecília Meirelles. Ela foi a primeira mulher a ter um livro reconhecido pela Academia Brasileira de Letras. Em 9 de novembro de 1983, sofreu um derrame durante o show na Casa Noturna La Tranqueira, em Nova York, nos Estados Unidos, o cantor Altemar Dutra. Ele tinha 43 anos. O músico foi o primeiro brasileiro a gravar em espanhol e alcançou enorme sucesso no Brasil, na América Latina e nos Estados Unidos. No dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha em ocidental e oriental, foi derrubado. A queda do muro foi um dos marcos do fim da Guerra Fria. A unificação oficial do país aconteceu no ano seguinte. E em 9 de novembro de 1997, o governo brasileiro anunciou um pacote econômico que previa o ajuste fiscal de 19 bilhões e 220 milhões de reais e a redução de 15% dos gastos públicos para 1998. Aqui e Ali, radiotv.com. Ninguém acertou as 6 dezenas do sorteio 2.316 da Mega Sena, sorteadas sábado. O prêmio acumulou e o próximo sorteio, na quarta-feira, pode pagar 34 milhões de reais. As dezenas sorteadas da Mega Sena 02, 11, 43, 49, 52 e 56. Outra vez, 02, 11, 43, 49, 52 e 56. A Quina teve 56 apostas ganhadoras e cada uma leva 57 mil reais. A quadra teve 3.984 apostas ganhadoras para cada uma
R$ 1.150. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2317 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de quarta-feira. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado quarta-feira, mas às 8 da noite. O próximo sorteio pode pagar R$ 34 milhões para quem acertar as 6 dezenas. Boa sorte! Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Na Tudo Belo, moda bebê, infantil, teen e adulta com os melhores preços e excelente qualidade. As promoções não param, confira. Macacão curto de bebê a partir de R$ 34,90. Macacão longo de bebê a partir de R$ 37,90. Regata masculina do número 1 ao 16 a partir de R$ 17,90. Na Tudo Belo você encontra o enxoval completo para o seu bebê. Móveis, kits de berço, carrinhos, cadeirinhas de carro e muito mais. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839 Centro, Bebedouro. Telefone 3342-7272. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, as principais notícias nacionais nesta segunda-feira. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raul Furquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, Só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 981009787, a solução para sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui e Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Confira agora as principais notícias nacionais nesta segunda-feira. 88 candidatos a prefeito, 20 candidatos a vice-prefeito e 401 candidatos a vereador em diversos municípios do estado de São Paulo são réus em 509 processos criminais na primeira instância do Tribunal de Justiça de São Paulo. É o que aponta um levantamento feito pela Associação Brasileira de Jurimetria, a ABJ. Lista de crimes inclui tortura, homicídio e violência doméstica. Embora respondam a processos, esses candidatos ainda não foram condenados ou absolvidos, o que significa que não há qualquer impedimento na disputa. O percentual de alunos desmotivados em estudar na pandemia chega a 54% em setembro, diz pesquisa.
índice que era de 46% em maio, aponta desgaste no modelo remoto e levanta o debate como será a escola em 2021, com ensino híbrido envolvendo aulas presenciais e virtuais. O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol, bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui Ali Notícias. Olha, nesse final de semana que passou, né, sexta-feira, dia 6, até ontem, domingo, dia 8 de novembro, a concessionária de rodovias TEB realizou 54 atendimentos aos usuários e teve atendimento também para 2 acidentes. E no segundo acidente, infelizmente, tivemos uma vítima fatal. O primeiro acidente ocorreu no sábado por volta das 18 horas. Foi na SP-351, que é a rodovia Comendador Pedro Montelhone, no quilômetro 217. No município de Catanduva foi acidente, o veículo envolvido foi um utilitário GM Corsa. E segundo nos informou o condutor, ele trafegava no sentido Catanduva-Bebedouro quando, por motivos não esclarecidos, perdeu o controle do veículo, colidiu contra a mureta de concreto que separa os dois sentidos da rodovia e capotou. O condutor teve ferimentos leves, foi socorrido por uma viatura do Resgate São Francisco e levado para o Hospital Padre Albino em Catanduva. Ele tinha uma acompanhante, uma moça, que também desferiu levemente e foi socorrido por uma viatura do SAMU e levada para o mesmo pronto-socorro. O condutor de 22 anos e a sua acompanhante de 21 residem em Palmares Paulista. O segundo acidente, o acidente que nos trouxe o óbito, ocorreu na madrugada de domingo por volta das 2h30 da manhã. Novamente na SP-351, porém este acidente foi no quilômetro 201, município de Palmares Paulista. 2 veículos envolvidos, um automóvel Ford Escort e um outro automóvel GM Astra. E segundo informações da Polícia Rodoviária, os 2 veículos seguiam no sentido Catanduva a Bebedouro, sendo que o Escort seguia na frente. Por motivos ignorados, um condutor do Astra colidiu na traseira do Escort. Com o impacto da violência, o condutor do Escort, vou repetir, o condutor do Escort veio a óbito no local, o condutor do veículo que estava na frente, que recebeu o impacto. Ele tinha 49 anos e residia em Palmares Paulista. Com o condutor estavam 2 acompanhantes, uma mulher que também teve ferimentos leves e foi socorrida pelo SAMU e levada para o Padre Albino, e um rapaz que teve ferimentos considerados moderados. Estava no banco de trás desse rapaz e recebeu praticamente todo o impacto da colisão. Teve ferimentos considerados moderados, também foi removido pelo SAMU. A mulher de 50 anos e o rapaz de 24 residem em Palmares Paulista. O condutor do Astra sofreu apenas ferimentos leves, não soube esclarecer, não soube informar o que levou a essa colisão traseira, ele não sabe o que aconteceu. Teve ferimentos leves, foi socorrido pela TEB e levado para o Padre Albino. Tem 24 anos e reside em Palmares Paulista. Então esses foram os acidentes que tivemos nesse final de semana. Infelizmente, mais um óbito ocorrido nas rodovias, né? Nesse caso na SP-351, Carol. Tá certo, então, muito obrigada pela informação, Osmar. O motorista que precisar do auxílio da TEB, nesta segunda-feira, é só acionar o 0800. Isso mesmo. Estando nas nossas rodovias, precisando do nosso auxílio, basta ligar no 0800 055 1167. 0800 055 1167. E o condutor também, o usuário também tem a opção de entrar em contato com a TEB através dos callbox, que são aquelas caixas amarelas instaladas a cada 1 quilômetro de nossas rodovias. Carol. Muito obrigada pelas informações, Osmar. Uma boa semana para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Estudo mostra que pobres ficaram mais pobres no Brasil. Com a economia a passos lentos, a desigualdade se agrava. Economistas já apontam caminhos em matérias publicadas em diversos sites e em plataformas digitais. Vanusa morreu na manhã de ontem em uma casa de repouso em Santos, no litoral de São Paulo. O corpo da cantora será sepultado hoje
na capital paulista. De acordo com a assessoria, seguindo os protocolos de saúde e de distanciamento social, a cantora foi velada apenas pela família e amigos próximos. Amapá terá rodízio de energia com duração de 6 horas por regiões. Veja os horários acessando revistaquiali.com.br. A subestação incendiada voltou a operar com um transformador no sábado, em conjunto com hidrelétrica, para suprir o fornecimento energético no estado. Com dados incompletos, já há 5 dias, o Brasil registra 162.300 mortes. 4 estados e o Distrito Federal não atualizaram neste domingo. Entre eles, São Paulo, o mais afetado pela pandemia. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prorroga para 30 de novembro o prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo FIES do segundo semestre de 2020. Os aditamentos dos contratos deverão ser feitos pelo sistema SIS-FIES, sisfiesaluno.mec.gov.br/segurança/principal. No caso de aditamento não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, por exemplo, o aluno precisa levar a documentação comprobatória ao banco para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema. Os contratos do FIES devem ser renovados semestralmente. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no SIS-FIES. O dia 30 de novembro também é a data limite para transferência integral de curso ou de instituição de ensino e de solicitação de aumento do prazo de utilização do financiamento referente ao segundo semestre deste ano. Os documentos de regularidade de matrícula emitidos pelas instituições de ensino que tiveram os seus prazos de validade expirados deverão ser acatados pelos bancos para a renovação do financiamento até dia 30 de novembro. Aqui e Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI e Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Na volta do intervalo, segue suspenso o corte de água de quem está com a conta atrasada. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui e Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto, que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres
mais elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Iane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. O Sebrae aqui Bebedouro de hoje ao dia 23 de novembro atende das 11 da manhã às 5 horas da tarde. O órgão fica na Avenida Hércules Pereira Hortal, número 1367, no Sambódromo, e conta com os mesmos serviços do escritório regional, o que possibilita acesso de microempresas, de empresas de pequeno porte, de empreendedores individuais, de produtores rurais e de potenciais empresários para receberem informações referentes à gestão empresarial, tecnologia, oportunidade de negócios, crédito, mercado, legislação, pesquisas e publicações técnicas. Informações no 17 3343 8301. O SAEB Ambiental, tendo em vista as adequações ao atendimento ao público e a manutenção de serviço essencial à população, neste período de pandemia, prorroga até o dia 30 de novembro a suspensão do corte de água por razão de não pagamento da conta. No término da suspensão, os consumidores serão comunicados com 30 dias de antecedência do retorno do procedimento de corte de água. A autarquia já realiza renegociações e parcelamentos para os que possuem contas em atraso e, portanto, encontram-se inadimplentes. Defesa Civil de Bebedouro alerta para que ninguém se coloque em posição de risco, seja de moto, carro, bicicleta ou a pé. O órgão segue com o monitoramento dos principais sistemas de chuva e, em caso de risco de tempestades, irá emitir alerta via SMS para os números já cadastrados. Para se cadastrar e receber os alertas via celular, basta enviar um SMS com seu CEP para o número 40199. O serviço é gratuito e visa prevenir a população quanto à ocorrência de acidentes e desastres naturais. Anote aí os telefones de emergência 24 horas, Corpo de Bombeiros 193, GCM Romo Defesa Civil 153 e 199 e Polícia Militar 190. Aqui e Ali, radiotv.com. Justiça Eleitoral disponibiliza em todo o Brasil o aplicativo e-Título, uma versão virtual do título de eleitor
que é acessada por aplicativo. O app está disponível de forma gratuita no Google Play e na App Store. Nele é possível encontrar informações sobre a situação cadastral, a zona eleitoral e a seção em que vota. Possibilita ainda a emissão das certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais. Segunda via. Quem está em situação irregular por ter perdido o título de eleitor pode utilizar o documento na forma digital por meio do aplicativo e-Título. Os cartórios dão atendimento presencial apenas em último caso e ainda com agendamento. E o repórter Toninho Silva entrevista o juiz eleitoral de Bebedouro, João Carlos Abdala Filho, inicialmente a respeito da biometria, com vistas às eleições do próximo dia 15. A reportagem fala com o meritíssimo juiz eleitoral de Bebedouro, o Dr. João Carlos Abdala Filho. O nosso assunto é quanto às eleições municipais em Bebedouro. Diante desta pandemia, então, a biometria não estará funcionando. Bom dia. Bom dia. Toninho, não. Esse ano, em razão da pandemia, iríamos iniciar a questão da biometria, a utilização da biometria, porém, em razão da pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a utilização, então não terá utilização de biometria para evitar uma chance maior de contágio do coronavírus. Aqui em Bebedouro, algum caso que chamou a atenção da Justiça Eleitoral quanto aos candidatos, doutor, ou não? Não, está tudo sob controle. Passamos agora o período de registro das candidaturas, que é quando os candidatos abrem um processo, trazendo a sua documentação, mostrando que cumprem os requisitos legais e constitucionais para serem candidatos. Já ultrapassamos essa fase, já houve as decisões. Alguns casos ainda estão pendentes de recurso, porque o juiz eleitoral, que no caso aqui em Bebedouro sou eu, decidiu, porém, o candidato do partido tem direito de recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral para eventual mudança dessa decisão. Então, mas até agora está tudo sob controle dentro dos conformes. Todas as eleições costuma o chamado derramamento de santinhos próximo aos locais de votação. Isso é proibido, né? Sim, muito boa essa pergunta, é uma das questões que eu gostaria de conversar com a imprensa e com todos os candidatos, pedir para que todos se abstenham de fazer esse derramamento de santinho, que é aquela situação que nas vésperas da eleição, ou até mesmo na madrugada do dia da eleição, alguns candidatos ou apoiadores passam na frente das escolas de votação e derramam jogam, dispensam aquele mundo de papelzinhos com a foto e o número do candidato. Isso pode configurar, inclusive, crime, além de se pego em flagrante, e também aplicação de multa. É totalmente vedado, isso pode configurar, inclusive, crime. Na hora da votação, eu posso ir com a máscara estampado o nome do meu candidato? Bom, essa é uma pergunta que vem agora, que surge diante dessa mudança da pandemia. O Tribunal Superior Eleitoral, a lei eleitoral, a lei das eleições e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral permitem, no dia da eleição, aquilo que a gente chama de manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido, coligação ou candidato. E permite que seja por meio de camisetas, adesivos. Então, diante desse novo vestuário que nos foi imposto, que é a máscara, entende-se que é possível a utilização da máscara com um símbolo, nome, alguma coisa do candidato, desde que essa seja uma manifestação individual. Não pode haver grupos desta forma no dia das eleições. Também não se pode sair falando. É uma questão silenciosa que você utiliza como se fosse uma camiseta, individualmente, sem fazer aglomeração em grupo, porque isso também é totalmente vedado e pode configurar problema eleitoral. Doutor, muito obrigado por receber a nossa reportagem e trazendo o esclarecimento a todos os eleitores de Bebedouro. Eu que agradeço, gostaria de parabenizar o trabalho da imprensa, a divulgação por meio dos jornais e rádios locais. Ouvimos o meritíssimo juiz eleitoral de Bebedouro, o doutor João Carlos Abdala Filho. Reportagem, Toninho Silva. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Na
Tudo Belo Moda Bebê, Infantil, Teen e Adulta com os melhores preços e excelente qualidade. As promoções não param, confira. Macacão curto de bebê a partir de R$ 34,90. Macacão longo de bebê a partir de R$ 37,90. Regata masculina do número 1 ao 16 a partir de R$ 17,90. Na Tudo Belo você encontra o enxoval completo para o seu bebê. Móveis, kits de berço, carrinhos, cadeirinhas de carro e muito mais. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839 Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, no editorial, o tema de hoje, poção mágica. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a bicicleta está inserida no Código Nacional de Trânsito? Ela é considerada um veículo de propulsão humana, dotado de 2 rodas. Além de ser muito agradável dar um passeio no final de semana, a bicicleta está sendo cada vez mais utilizada por pessoas que cansaram do estresse do trânsito ou de estar em ônibus superlotados. Tá esperando o quê para sair pedalando? Ah, não se esqueça de usar os equipamentos de proteção, como capacete, luvas e faixas sinalizadoras noturnas. É importante verificar também as regras e procurar sempre utilizar as ciclovias. É muito mais seguro. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Você sintoniza Aqui e Ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho da ICIPA da Prefeitura de Bebedouro reforçam o pedido de colaboração da população para que não descarte no lixo domiciliar objetos perfurantes ou cortantes sem os devidos cuidados. Essa atenção é necessária para que os servidores que atuam no recolhimento do lixo domiciliar não venham sofrer acidentes de trabalho. Para o descarte de vidros, a recomendação é embrulhar em jornais. Facas e garfos podem ser colocados dentro de garrafa PET. Seringas com agulhas devem ser levadas à unidade de saúde mais próxima para que seja dada a destinação adequada. Aqui e Ali Notícias, editorial. Poção mágica. Em tempos de pandemia, ganha espaço o sonho pela liberdade perdida desde que o vírus ocupa seu espaço e se apossa da vida com a intenção de dar cabo dela. Aliás, o ser humano nunca teve sonho tão singelo. Casa própria, carro, viagens, fama de artista são alguns dos itens que embalam muita gente em devaneios solitários. Joias escondidas lá no fundo do baú que cada um guarda dentro de si só para serem apreciadas e novamente trancadas a 7 chaves. E a vacina é a grande aspiração. Isso mesmo,
uma poção mágica que concederá o direito à liberdade de ir e vir como se fazia antes, época em que a pandemia não fazia parte das rodas de conversa. É a palavra que se materializa neste sombrio 2020 para escancarar às populações a sua fragilidade. Mostrar que o invisível tem o poder de matar pela doença ou pela fome, uma vez que a economia caminha a passos lentos, com os negócios paralisados. E o mundo insiste em girar, embora com a engrenagem emperrada. Quanto aos governos, se apressam em correr atrás da solução, aliás, nas mãos dos laboratórios, para permitir ao povo que volte a viver sem máscara em qualquer parte, que possa abraçar, aquecer as arquibancadas, as poltronas dos espetáculos, ir aos bares e a 1000 lugares e rincões desse planeta. Há muita pressa, por isso, a paciência se esgota diante da lentidão das fases de testes. É preciso que venha logo. O grito já começa a escapar das gargantas afoitas, aquelas que ainda se encontram na clausura dos seus lares, com medo até da própria sombra. O terror é presença constante nas mentes mais cuidadosas, sobretudo quando se ouve falar da segunda onda que bate à porta de alguns países. É claro que, dentre as populações, há aquele segmento que duvida e bota à prova o perigo iminente. Alguns morrem enquanto outros sobrevivem e experimentam o amargo sabor do arrependimento. Enquanto isso, o capitão e os fanáticos que aplaudem tudo o que ele faz seguem com suas ações materialistas e desprovidas do mínimo de sensibilidade. É a pobreza de espírito que faz morada e provoca revolta e preocupação em quem prioriza a vida e pretende viver em paz e sem abrir mão da busca pelo bem-estar pessoal e social. É isso. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no bloco de esportes, os resultados dos jogos de futebol do fim de semana pelos principais certames de São Paulo e do Brasil. Esporte Clube São Bernardo e Velo Clube Rio Clarense garantem acesso e vão decidir o título da Série A3. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, tá tudo belo. Consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui e Ali.
O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto, que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Iane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Campeonato Brasileiro da Série A, 20ª rodada. O Atlético Paranaense venceu Fortaleza 2-1. São Paulo venceu Goiás 2-1. Atlético Goianiense e Corinthians empataram em 0-0. Inter de Porto Alegre e Coritiba empate em 2-2. Vasco da Gama foi derrotado pelo Palmeiras 1-0. RB Bragantino e Santos empataram em 1-1. Atlético Mineiro venceu o Flamengo do Rio 4-0. Bahia venceu o Botafogo 1-0. Fluminense do Rio perdeu para o Grêmio 1-0. E Ceará e Sport Recife empataram em 0-0. Pelo Brasileirão, o Atlético Goianiense e o Corinthians empataram em 1-1. E pelo Brasileiro da Série B, 20ª rodada, Guarani de Campinas venceu o CSA de Alagoas por 2-1. Botafogo de Ribeirão perdeu para o Cruzeiro de Belo Horizonte 1-0. Náutico do Recife empatou com Avaí de Santa Catarina 2-2. Paraná Clube e Confiança de Sergipe empataram em 1-1. Brasil de Pelotas goleou Cuiabá 3-0. Figueirense de Santa Catarina venceu o Operário de Ponta Grossa 1-0. América de Minas e Ponte Preta de Campinas empataram em 1-1. Chapecoense de Santa Catarina e Oeste empataram em 0-0. Sampaio Correia do Maranhão venceu Vitória da Bahia por 2-1. E o CRB de Alagoas perdeu para o Juventude de Caxias do Sul por 1-0. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Agora o Campeonato Paulista da Série A3, semifinais, jogos de volta. O Esporte Clube São Bernardo venceu o Comercial de Ribeirão 3-1. No jogo de ida, 3-1 também para o São Bernardo. O Noroeste de Bauru perdeu para o Velo Clube Rio Clarense 2-1. No jogo de ida, empate em 0-0. Portanto, os finalistas do Campeonato Paulista da Série A3 estão definidos desde sábado, quando dos jogos de volta das semifinais. O Esporte Clube São Bernardo confirmou a sua vaga ao vencer de novo o Comercial de Ribeirão por 3-1, enquanto o Velo Clube Rio Clarense surpreendeu o Noroeste em Bauru ao ganhar por 2-1. Além de ir à final, os dois times também asseguraram o acesso à Série A2 em 2021. A Federação Paulista deve definir a tabela dos dois jogos da grande decisão hoje.
O time de melhor campanha durante todo o estadual, no caso o Esporte Clube São Bernardo, tem a vantagem de fazer o segundo jogo e decidir em casa. No estádio 1º de Maio, no ABC Paulista, o Comercial saiu na frente com Varley, mas no segundo tempo levou a virada com gols de Felipe, Osvaldir e Raul. Com isso, foi repetido o placar do primeiro jogo disputado em Ribeirão Preto. No estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, o Noroeste era apontado como favorito. Afinal, teve a melhor campanha na fase de classificação, mas levou 2 gols no começo do segundo tempo, marcados por Lucas Duni e Neander, e depois só diminuiu aos 41 com o experiente Richarlison de cabeça. O primeiro jogo em Rio Claro tinha terminado empatado sem gols, portanto, o vencedor ficaria com a vaga. Vale lembrar que no Paulista da Série A3, os 16 times participantes jogaram entre si em turno único na primeira fase. Após 15 rodadas, os 8 primeiros avançaram às quartas de final, etapa na qual o Capivariano, Nacional da Capital, Linense e Batatais foram eliminados, enquanto Grêmio Osasco e Paulista de Jundiaí foram rebaixados para a segundona do ano que vem. Noroeste, Velo Clube, Comercial e São Bernardo seguem vivos na luta por 2 acessos ao Paulista da A2 do ano que vem. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, Campeonato Sub-23 da 2ª Divisão, primeira fase, primeiro turno, 7ª rodada. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Campeonato Sub-23 da 2ª Divisão, primeira fase, primeiro turno, 7ª rodada. Matonense e 15 de Jaú empataram em 0-0. Brasília e Águas de Lindóia venceu Amparo 4-2. Itapirense venceu Flamengo de Guarulhos 2-1. Atlético Mogi foi goleado pelo União Mogi 9-0. O Suzano perdeu para o São José 2-1. Francana e Grêmio São Carlense empataram em 1-1. Araçatuba venceu Tanabi 2-1. Independente de Limeira venceu Rio Branco de Americana 2-1. Bandeirante de Birigui venceu Andradina por 3-0. O Grêmio Prudente venceu Oswaldo Cruz 2-0. O Elosport de Capão Bonito perdeu para a União Agrícola Barbarense 2-1.
SKA Brasil de Osasco venceu o Jabaquara de Santos 1-0. Barcelona Esportivo da capital perdeu para o Mauá Futebol por 2-0 e o Tupã venceu o Acisense 2-1. Algumas observações a respeito do Sub-23 da Segundona. O time de Birigui venceu o Andradina por 3-0 com 2 gols de Tatá e outro de Danilinho. Com isso, chegou a 16 pontos na liderança do Grupo 1. O primeiro fora do G2 é o América de Rio Preto, que tem 3 jogos a disputar e só pode chegar a 15 pontos. Na outra partida da chave, o Araçatuba venceu o Tanabi por 2-1 e está em quarto com 6 pontos, 1 a mais do que o adversário. No grupo 4, o Independente de Limeira aproveitou a folga do Itararé e assumiu a liderança ao vencer o Rio Branco de Americana por 2-1. Chegou a 11 pontos contra 9 do Itararé e 8 do Rio Branco, que é o terceiro colocado. No outro jogo, o União Barbarense superou o Elosport de Capão Bonito por 2-1 com gol no final e agora tem 7 pontos em quarto lugar, logo à frente do adversário que tem 4. Quem também assumiu o primeiro lugar foi o Grêmio Prudente, ao vencer o Oswaldo Cruz por 2-0 no grupo 2. Com o triunfo, chegou a 12 pontos, 2 a menos do que o adversário, agora segundo colocado. Na outra partida, o Tupã venceu o Acisense por 2-1 e chegou a 8 pontos em terceiro lugar, enquanto o adversário está em último com 1 ponto. O grupo 7 do Sub-23 da Segundona também conta com um novo líder, pois o Mauá venceu o Barcelona por 2-0 e chegou a 12 pontos, assumindo o posto pelos critérios de desempate. Isso porque o Jabaquara de Santos, agora segundo colocado, perdeu por 1-0 para o SKA Brasil, que chegou a 7 pontos em quarto lugar. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Meio-campista Bruno Guimarães, que atua no Lyon da França, é convocado para a disputa das próximas 2 rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 contra Venezuela e Uruguai nos dias 13 e 17 em São Paulo e Montevidéu. Ele substitui Casemiro, que está com Covid-19. Bruno Guimarães fazia parte da lista de suplentes convocada por Tite. Serão 4 dias de treinamento na Granja Comari antes da viagem a São Paulo, local da partida contra a Venezuela no Morumbi, na próxima sexta-feira às 9h30 da noite. Depois, a seleção brasileira fará mais 3 treinos no CT do São Paulo e viajará na segunda-feira, dia 16, a Montevidéu, onde enfrentará o Uruguai no dia seguinte, às 8 da noite, no horário de Brasília, no Estádio Centenário. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Uma excelente semana para você. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.